Biografia da Igreja Remanescente Família de Deus. A partir de agora, iremos contar como começou a Igreja Remanescente Família de Deus. Um resumo completo dessa linda história. Iremos ver como Deus chama, capacita e prepara seus obreiros para a sua seara. É bom que as crianças, os jovens e quem não conhece o começo dessa igreja possa conhecer e ver como disse a palavra de Deus, que um planta, outro regra, mas Deus dá o crescimento. Foi o que aconteceu com esta igreja. No ano de 1972, Deus transformou um fato muito triste que aconteceu em uma grande alegria que transformou e alegrou muitas pessoas no passado. Alegra no presente, com certeza transformará e alegrará pessoas no futuro, se assim Deus permitir. Uma semente bem pequena foi lançada em uma terra fértil, onde germinou, cresceu e se transformou em uma grande árvore, que até hoje chamamos de Igreja Remanescente Família de Deus. Vamos tentar mostrar da melhor maneira possível para todos entenderem que pequena semente é esta, como cresceu e quais foram os frutos gerados por ela. Essa semente da qual falamos é a Palavra de Deus, que fora plantada no ano de 1972, em uma terra fértil do coração e saudoso irmão Joaquim Gomes dos Santos, que até então se encontrava preso na penitenciária de Neves, Minas Gerais. Após longos anos de prisão, o amado Joaquim, depois de cumprir a pena, volta ao convívio familiar na fazenda denominada Baixão, município de José Gonçalves de Minas, conservando ainda no seu coração a palavra que ele ouviu na prisão, e procurou zelar dessa sementinha para que germinasse, crescesse e desse muitos frutos. A partir de então, a casa do amado irmão Joaquim passa a ser um ponto de pregação da palavra de Deus, semente do Evangelho, cujo pastor responsável era o saudoso pastor Vanderlino de Alcântara, da cidade de Virgem da Lapa. Ao conhecer a palavra de Deus através do irmão Joaquim, toda a família dele entrega-se ao Evangelho do Senhor Jesus. Havia ali, na vizinhança, um jovem chamado Sebastião Pereira de Barros, da família Barros. Por volta do ano de 1974, o jovem Sebastião pretende namorar Maria Elza, filha do amado irmão Joaquim. Porém, pela integridade do irmão Joaquim, disse que este namoro só seria possível se ele se entregasse para o Senhor Jesus. E reconhecendo que só Jesus tem poder para salvar o homem do pecado, entregou sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, aceitando-o como Salvador da sua vida. Esse capricho despertou nele um forte desejo de conhecer profundo a palavra de Deus. E então o irmão Sebastião adquire uma Bíblia. Esse fato gerou um grande transtorno na família, pois até então a família acreditava num dito popular da época de que quem lesse a Bíblia ficaria louco. Porém, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Um belo dia, o irmão Sebastião de Barros, conversando com sua família, pediu se poderia convidar o pastor Vanderlino de Alcântara para fazer uma visita em sua casa. Tal pedido foi permitido e, passando alguns dias, a visita foi realizada. O pastor Vanderlino, cheio do Espírito Santo, dirigiu um culto e mais uma vez o Senhor semeou uma grande porção de sementes do Evangelho. E quando foi feito o convite para quem quisesse aceitar Jesus, mais uma família entrou para a família dos santos, inclusive o senhor José Pereira de Barros.
que se tornou o presidente da igreja, remanescente família de Deus. Certo dia, o pastor Vanderlino realizou um batismo e muitas pessoas estavam presentes, entre elas o senhor José Pereira de Barros. E no momento final, o pastor Vanderlino fazia o convite para quem quisesse aceitar Jesus como Salvador. Ele, olhando para cada um daqueles que estavam ali, ele começou a apontar para cada um e dizer: este é crente, aquele não é. Olhando para o senhor José Pereira de Barros, ele olhou somente a aparência exterior e disse: você não é crente. Ao ouvir essa frase do senhor Vanderlino, o senhor José Pereira ficou triste, muito triste, e por esse motivo ele ficou um bom tempo afastado da igreja e já andava por caminhos não os do Senhor, pois a partir de então começou a fazer planos para fazer pacto com o diabo. Ele procurou algumas pessoas que tinham o conhecimento do assunto para fazerem os preparativos, tudo o que fosse necessário para fazerem este pacto. E certo dia, ele veio para buscar os preparativos. Chegando em casa, cumprimentou sua mãe e ela perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que logo as coisas iriam melhorar para ele e contou do pacto que ele estava planejando fazer. Ela ficou muito triste e chorou muito, e ela disse que ele estava tomando direção errada. Ele perguntou se ela não gostaria de vê-lo melhorar de vida, pois o sonho dele era comprar o Corcel 2, considerado naquela época o carro do ano. Ela deu conselhos para ele e pediu para ele ser um crente, e ele respondeu que seria sim um crente, e mandou chamar seus irmãos e toda a família, e teve uma conversa séria com eles, e disse que a partir daquele dia ele passaria a ser um crente de verdade. A partir desse dia, voltou para a cidade onde estava trabalhando, sem levar os preparativos do pacto. Ele era o encarregado de um grupo de trabalhadores e, desistindo do serviço, voltou para casa, passou na cidade de Montes Claros, comprou uma Bíblia e começou a celebrar os cultos, pois até então não estava sendo realizado cultos naquele local. Dias depois, voltou à cidade de Montes Claros para comprar Bíblias para todas as pessoas que tinham aceitado Jesus. O pastor Valdemar, que até então ninguém o conhecia, resolveu fazer uma visita a essa localidade, pois ouviu dizer que ali tinha um bom número de pessoas que tinham aceitado Jesus, porém estavam sem assistência espiritual. E realizou um culto, e neste culto Deus revelou a ele uma pessoa que não estava presente ali naquele momento. Porém, essa pessoa era a pessoa que Deus havia preparado para ser o responsável da obra do Senhor naquele lugar. O pastor Valdemar, devido aos seus compromissos, não podia ficar mais tempo naquele lugar para esperar e conversar com a pessoa que Deus havia revelado, mas disse que voltaria em poucos dias para tratar desse assunto. Depois de alguns dias, voltou e o senhor José Pereira de Barros estava ali. Então o pastor Valdemar disse que Deus havia escolhido o senhor José Pereira de Barros para ser o responsável daquele trabalho ali. Fizeram então um culto maravilhoso e disse que o senhor José pudesse continuar dirigindo os cultos e que depois disso o pastor Valdemar voltaria e marcaria uma reunião para que o senhor José Pereira fosse consagrado. No ano de 1975, aconteceu o batismo da segunda família, que foram eles, saudoso irmão João de Barros, a saudosa irmã Maria Pereira de Barros, Davi de Barros, Sebastião de Barros, Avilda de Barros, irmã Isabel de Barros.
Talvez você me pergunte, cadê o pastor José Pereira de Barros? Vou responder que ele só foi batizado no dia 15 de março de 1981, já residindo no distrito de Santa Cruz de Botumirim, Minas Gerais, onde foi construído o primeiro salão de reuniões da igreja, até então chamada Assembleia de Deus Ministério Cadeense. No dia 7 de março de 1982, o pastor José foi consagrado a presbítero, depois a evangelista, e Deus expandiu essa obra para as várias localidades: Itapacoral, Santa Rita, Caxingó, Mato Virgem, São João, Boa Vista, Pião, Tamburi e Cristália. No dia 26 de julho de 1986, o evangelista José Pereira foi consagrado a pastor. Em janeiro de 1989, o pastor José era presidente e também vereador eleito como o segundo mais votado do município de Botumirim. Mesmo assim, havia uma insatisfação, pois o candidato a prefeito, apoiado pelo partido do pastor José, não havia sido eleito, e com isso gerou algumas perseguições políticas. E por esse motivo, o irmão Arlindo, seu cunhado, o convida para mudar para outro estado. Uma resposta de sim, até então poderia ser precipitada, mas foi a resposta do pastor José, que ele mudaria sim. Quando a notícia espalhou, gerou uma repercussão muito forte, pois ao saber disso, muitos irmãos venderam suas casas e propriedades, pois estavam decididos a acompanhar seu pastor. No dia 28 de janeiro de 1989, chegava à cidade de Jaboticabal uma caravana de homens e mulheres, servos de Deus. No dia 3 de fevereiro do ano de 1989, aconteceu o primeiro culto, e que culto abençoado por Deus! Acreditamos que jamais saiu da lembrança dos moradores daquela rua, denominada Menote Ruaro, o que gerou no ano de 1992 a fundação da Igreja Pentecostal Família de Deus, deixando de chamar Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CADEES. E no ano de 2003, época em que as igrejas foram obrigadas, em virtude da vigência do Código Civil, a fazer a adaptação do Estatuto, que haveria alteração na razão social da igreja, pois na cidade de Diadema, São Paulo, havia uma igreja com o mesmo nome, Igreja Pentecostal Família de Deus. E a partir daquela assembleia, a igreja passou a chamar Igreja Remanescente Família de Deus. Enfim, o tempo passou, e depois de muitos anos de peregrinação, e durante esse tempo, houve muitas consagrações de obreiros, dos quais muitos assumiram responsabilidades de pastorear igrejas, ajudando assim ao pastor José na expansão da igreja remanescente para várias cidades. Depois de muito peregrinar, o Senhor da Grande Ceifa nos deu a nossa sede nacional, com endereço à Rua Nelson Spellman, número 331, Jardim Angélica. Como vemos hoje, é um templo muito bonito, onde Deus tem salvado muitas almas, operando curas e libertações. Mas temos em Minas Gerais a igreja remanescente na cidade de Cristália, Grão-Mogol, São João, Buriti, Santa Rita e Santa Quitéria. E aqui em São Paulo, na cidade de Franca, em fase de crescimento, e também na cidade de Guariba. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, está acontecendo essa grande festa de confraternização.
Mas glórias a Deus por aquela sementinha do Evangelho que se transformou numa grande árvore que hoje está produzindo e espalhando frutos para a glória do nome do nosso Deus. Com saudade às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja é como a de outrora, as crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor desta igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, mantendo sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente em consagração, marcham para a frente. A igreja que ora vai morar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja pequena, onde Deus falava, o poder
poder caía. O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? É como a de outrora, as crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Pecado alçado e a ferida sarará. Protege o com E deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens. Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer: ora um pouco mais.
jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica.